Diz a história oficial que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Mas como chamar de descoberta se, nesse período, o Brasil já era habitado pelos indígenas? Para alguns historiadores e antropólogos, o que aconteceu foi uma exploração carregada de massacres. Vários outros momentos se sucederam na colonização do Brasil, até chegarmos ao grito da independência e aos dias atuais. Para fazer uma análise dos reflexos desse processo na sociedade atual, recebemos Alex de Jesus. Ele é professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e também está lançando o livro Curupira, Mau Encontro, Tradução e Dívida Colonial. Seja bem-vindo ao Opinião Pernambuco, professor Alex. Olá, Valdir. Obrigado pelo convite. Felizardo por estar aqui. O Opinião Pernambuco ele também pode ser acompanhado nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM 820 kHz, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bem, professor, muitos livros dizem que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas como seria descoberto, né, se esses índios já habitavam as nossas terras? Essa é a questão de que nós somos criados e educados para consumir uma história oficial, né? Essa história oficial ela é tão ficcional quanto a maioridade dos nossos filhos dos 17 para os 18, né? É só por uma convenção formal que efetivamente a gente entende que houve um certo amadurecimento. Do mesmo modo, né, essa experiência formal de dizer, né, que o Brasil foi descoberto ou que ele se tornou independente, né, mais adiante, enfim, todas essas coisas são narrativas que hoje são disputadas, né, pela tradição dos oprimidos, né, e que coloca essa perspectiva em outra dimensão. Então, para muitos de nós, o que acontece a partir de 1500 é o começo de um destino cruel para uma parte significativa da população nativa e, mais tarde, dos africanos, né? Antes de avançarmos, tem dois conceitos que eu gostaria que a gente trabalhasse um pouquinho eles ainda, que é o de conquista e de exploração. Quando a gente fala o Brasil foi conquistado pelos portugueses, ou os Estados Unidos, né, a América foi conquistada por Colombo, né, dá a impressão assim, de que há um triunfo por esse tal conquistador. Esse termo ele difere em que medida do termo exploração? Então, estamos falando de conquistadores ou de exploradores? Nós estamos falando de uma máquina que é uma máquina colonial, né, que usa os dois polos, tanto o polo da conquista, né, quanto o polo da exploração, né? No caso da conquista, o que acontece é que o encontro colonial, que é sempre o mau encontro, é um encontro que há uma desvantagem, mesmo que não haja uma desvantagem epistemológica, ou seja, o conhecimento do conquistador seja mais interessante do que aquele que está sendo conquistado, mas há sempre uma vantagem bélica que permite com que aquele que se diz conquistador possa subjugar, né, outros grupos a partir de uma vantagem bélica, né? E, seguida essa vantagem bélica que produz reducionismos, por exemplo, reduz o conquistado à posição de animal, o que significa que ele não tem fala, no sentido de que ele não tem representação social, né, e faz com que ele seja alguém que seja uma mera energia para a exploração, né? Então, a conquista faz essa redução e, a partir dessa redução, aquele não sujeito, porque ele passa a ser coisificado, aquele não sujeito passa a ser explorado. Então, são dois termos que dizem realidades distintas de uma mesma maquinaria, que é a maquinaria colonial. Já estou trazendo aqui, Alex, esse livro que você está lançando, que é o Curupira, Mau Encontro, Tradução e Dívida Colonial. E eu vou aqui para a página 80, onde você traz uma citação do Magalhães de Couto, lá de 1876, né, quando fala tanto os conquistadores espanhóis e portugueses como os jesuítas consideraram o selvagem um instrumento de trabalho, uma espécie de mina, cuja exploração disputaram encarnicidamente. Isso dá bem assim uma ideia do que foi ou da forma como esses exploradores eles se jogaram sobre os povos indígenas. Gostaria que você falasse sobre o tanto quanto isso foi terrível para essas populações que acabaram sendo dizimadas aqui da nossa terra de uma forma absurda, né, e quase que total. O extermínio, o genocídio é uma das consequências, né?
a outra consequência é para aquela parte do grupo que não é morta, né, que continua viva, mas que é completamente desapossada das suas tradições e da sua cultura, né? E aí é que começa a questão do livro Curupira, que é justamente o modo como a colonização retira de nós o jogo do nome próprio, né? Quer dizer, aquilo que possa ser falado com a nossa própria língua, com o nosso próprio termo. Embora eu acredite, né, pessoalmente, que o nome próprio é uma ficção, mas eu também acredito que, tanto quanto ela seja uma ficção, é uma ficção fundamental para a construção de qualquer povo, de qualquer unidade cultural, né? E o que a colonização faz, dentre outras coisas, além do genocídio, além do massacre, é justamente isso, desapropriar, retirar o nome próprio e fazer com que a pessoa funcione à sua maneira. Quando o Conto de Magalhães se refere aos exploradores, né, que querem explorar, na realidade é transformar o corpo do índio para o corpo do trabalho, tal como o europeu entendia o trabalho. Agora, o mais dramático disso, Valdir, é que Couto, falando isso, dá a sensação de que ele está fazendo uma avaliação do passado e que ele, então, produz uma outra realidade, né, com a relação com os índios. Mas, na realidade, isso está sendo escrito no momento em que ele está preocupado em transformar o índio numa mão de obra também para o Brasil. E ele faz isso não apenas sugerindo que o índio deve ser transformado nessa mão de obra, como ele mexe na mitologia indígena, principalmente o Curupira, para demonstrar que os índios efetivamente deveriam ser integrados como força de trabalho. Muito interessante, Alex, muito curiosa essa forma como você usa a metáfora do Curupira, né, para mostrar essa intenção do explorador. Gostaria que você se aprofundasse um pouco mais agora nessa discussão, que é o cerne principal assim da tua obra. Então, eu usei o Curupira para falar sobre esse mau encontro colonial, né? Por quê? Porque o Curupira era uma entidade que eu conhecia lá pelos meus 9 anos de idade, porque ele é ensinado na nossa escola como folclore. E com 9 anos de idade, você ainda não tem condições de fazer a diferença entre folclore e aquilo que efetivamente está na realidade. Então, como quase toda criança de 9 anos de idade, eu tive pesadelo com o Curupira, eu tive medo, né, do Curupira. E mais tarde, mais velho, já integrado à Universidade Federal de Pernambuco, eu acabei compondo um grupo de pesquisa que se auto-intitulou Curupiras, né? E a minha preocupação era justamente saber o que é que significava, não é, esse nome, né? Porque esse nome sempre significou para os índios mau encontro, né? Mesmo sendo indígena, os relatos dos indígenas sempre eram relatos de mau encontro com o Curupira. Então, eu fui analisar esse mau encontro, que era a princípio interno, e acabei encontrando um conjunto de documentação do século XVI ao século XX, onde o mau encontro narrado à sombra do Curupira mostrava um mau encontro externo. Então, a minha questão se deslocou do encontro do Curupira com os índios para o encontro do Curupira com o arquivo ocidental, que o reproduziu diversas vezes, produzindo um Curupira mais à maneira do Ocidente do que à maneira dos índios. Você traz uma reflexão sobre a forma como os jesuítas, como a catequização, ela tenta, de alguma forma, impor um novo conceito, um novo modelo de visão, né? Perceba dessa forma. E, nesse sentido, todas as crenças, todas as tradições, elas são colocadas como desnecessárias ou como pagãs. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que essa exploração do Brasil, como que o colonialismo no Brasil ele é algo que caminha de mãos dadas entre um interesse político e um interesse religioso. Exatamente. O interesse religioso foi a primeira forma cultural, né, de dominação colonial. Então, a saída dos africanos do continente africano e a sua descida para os navios negreiros não se dava antes da Igreja Católica mudar o nome, né, dos africanos, transformar os seus nomes em nomes católicos, mas também exigirem que eles dessem 7 voltas numa árvore chamada Árvore do Esquecimento, né, como forma deles se liberarem completamente das suas tradições, principalmente religiosas, e aderirem a um outro modo cultural. Então, a religião foi esse primeiro modo. E é por isso que a primeira imagem que a gente tem do Curupira é que o Curupira é um demônio, porque quem está produzindo essa percepção
é um padre, né, um anchieta. Mais tarde, você vai ter outras percepções, por exemplo, uma percepção mais naturalista. Então, os cientistas do século XIX começam a achar que o Curupira é fruto da ignorância dos índios, né, do estado evolutivo deles. Né? Na segunda metade do século XIX, esse olhar se desloca do naturalista para o antropólogo. O antropólogo vai fundir, vai fazer com que essa tradição do Curupira não seja apenas uma tradição dos índios, mas ela já seja uma tradição mestiça, né? Tanto que ela já está misturada com todo o arquivo ocidental. E, por final, no século XX, a gente tem a percepção folclórica do Curupira, né, que faz com que todas essas visões que antes estavam dispersas, né, no arquivo ocidental, elas produzam um só Curupira, que é esse que a gente conhece, né, de pés para trás, cabelo pegando fogo, cuidador das florestas. Isso é a última elaboração que se faz, né, do Curupira, e a única integração que ele apresenta, e que é o momento onde ele perde realmente a sua força, esse poder de espantar, porque ele passa a ser uma entidade querida do nosso folclore. Existe muita comemoração no Brasil em torno do dia 7 de setembro, que marca o dia da tal independência do Brasil, né? Que é quando esse Brasil ele deixa de precisar mandar seus recursos, né, seu ouro para Portugal. Mas outro segmento, né, outra vertente da história também aponta que não foi bem uma independência, que a gente continuou dependente de Portugal, e nem mesmo na República a gente consegue essa independência que é necessária para cada indivíduo, para cada cidadão, e que possa ser entendida, interpretada como sinônimo de cidadania. Gostaria que você falasse um pouquinho aí especificamente agora sobre essa independência do dia 7. No segundo bloco a gente continua falando sobre outras questões que vieram depois disso. Ok. Essa questão da independência, eu me lembro muito de certa vez que um jornalista, né, perguntou a Billie Holiday, né, como foi que os negros, que ela sentiu e os negros sentiram o impacto da crise de 1929, né, foi aquele grande crash da bolsa, né, de valores. E ela respondeu dizendo: crise de 1929? Qual crise de 1929? Porque lá na periferia onde nós estávamos, né, sempre estivemos em crise. Não havia um ano específico onde a crise efetivamente, né, ocorresse. E aí a gente poderia perguntar justamente isso, né? Que independência? Né? Que independência efetivamente houve? Para quem efetivamente houve essa independência? Porque para a maior parte dos atores brasileiros, que são a sua população, né, não houve nenhuma solução de independência. O que houve, na realidade, foi um assistir, como espectador, um novo pacto colonial, né, onde internalizava o colonizador. Né? O que a gente chama de independência, nós podemos chamar, de alguma forma, de interiorização da metrópole. Né? É quando o Alex, colonial se dá aqui entre nós mesmos. Esse gancho que você deu aí para a gente é importantíssimo para a gente retomar o segundo bloco, sobre esse pacto do colonizador, né? Esse pacto colonialista. Então, a gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o professor Alex de Jesus, ele que é do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. O tema de hoje, Brasil, da colonização à independência. Professor Alex de Jesus, você falou que o que houve, na verdade, naquilo que se chama pelos livros de história como sendo a independência do Brasil, foi um novo pacto colonialista. Gostaria que você aprofundasse mais um pouco essa sua reflexão. Então, é porque quando a gente fala, em geral, do mau encontro colonial, ele tem como característica ser um mau encontro onde a parte que domina é uma parte ad hoc, né, de fora, né, uma parte externa, como foi o nosso encontro com Portugal em determinado momento. Mas o encontro colonial, né, depois que a maquinaria colonial é instalada, ela ganha determinadas dinâmicas, né, e muitas dinâmicas que ocorreram nas Américas, né, de um modo geral, não foi só o caso do Brasil, foram as dinâmicas da independência, né, que permitiram com que uma parte da elite, né, colonial, né, instalada nas metrópoles pudessem assumir essa experiência colonial
sem ter o ônus de estar ligado a uma metrópole, né, que exigia que parte da sua riqueza precisasse ser escoada para fora, né, desses laboratórios coloniais. Então, essas independências, elas servem para formar, né, elas quase sempre acontecem quando as elites internas, né, da colonização estão fortalecidas o suficiente para que elas possam tomar essa experiência também na sua parte administrativa e não apenas na sua parte econômica, mas do ponto de vista da população ou do destino geral do escravo, né, das relações de trabalho, essas coisas ficam intocáveis, né, a ponto da gente ter a independência na década de 20 e só na década de 80 que uma experiência formal de suspensão do trabalho escravo efetivamente ocorre. O processo de colonização ele acabou massacrando, de uma forma mais ampla, tanto as populações indígenas, como também trouxe muita tortura, muito massacre, muito sofrimento para as populações negras, né, para os povos negros, sobretudo os africanos que foram importados, que foram trazidos, né, da África para poder ajudar exatamente esse processo de colonização do Brasil. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual foi esse lugar que os povos indígenas acabaram perdendo e por que os negros eles não tiveram conquistas aqui no Brasil? O que se passou nessa relação aí dessas três raças, negros, índios e brancos? Veja, eu acredito que o resultado da colonização poderia ser bem diferente de acordo com a eficácia dos experimentos. Então, por exemplo, eu sou daqueles que não acredita que a escravidão, a colonização, a escravidão e o racismo surgiram ao mesmo tempo, né? Porque antes dos africanos serem escravizados, houve uma tentativa de fazer com que o trabalho colonial ocorresse com mão de obra da própria Europa, e o modo como esses colonos experimentaram esse trabalho aqui foram muito semelhantes ao que os africanos experimentaram, né? Então, no fundo, foi uma decisão econômica que produziu o africano como a melhor mão de obra para isso. A adaptabilidade, o preço, as guerras de apresamento, tudo isso influiu no cálculo, né? A falta de resistência indígena, a falta de adaptabilidade indígena, né, para esse tipo de trabalho, né, uma série de outras coisas. Então, tudo isso interferiu e aconteceu que, quando se decidiu sobre a lavoura da cana-de-açúcar, o minério nas Minas Gerais e, mais tarde, o café, foi o africano que configurou essa mão de obra. E aí vivemos isso por mais de 300 anos e associamos, né, a escravidão à figura do negro, né? Essas coisas começaram pouco a pouco a convergir. Então, quando a escravidão foi superada formalmente, em 88, você tem uma suspensão formal do modo de trabalho, mas toda a experiência subjetiva e material que foi projetada sobre o negro, enquanto escravo, ela se mantém. É isso que eu chamo de atualidade da ferida colonial. Ou seja, nós terminamos formalmente os processos econômicos de colonização, mas, tanto do ponto de vista das consequências econômicas, sociais, culturais, todas as dimensões que a gente possa dizer que uma experiência de vida experimenta, o negro continua experimentando com aquela simetria que foi inaugurada no encontro colonial. Então, quando você vê os índices de educação, são os menos alfabetizados, são os que menos estão na universidade, são os que mais estão nos sistemas carcerários, são os que são subrepresentados no Congresso, são subrepresentados na Bolsa de Valores. O único negro que nós tivemos no STF foi o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa. Né? O Joaquim Barbosa. Então, somos 56,5% da população brasileira e somos subrepresentados em todas as instituições de alto valor agregado, né, na universidade, na sociedade. Então, significa que, a despeito de um processo formal de abolição, todas as consequências da escravidão, elas ainda se mantêm e se perpetuam no seio da nossa sociedade. Mais recentemente, a gente tem acompanhado aí algumas atitudes do governo federal que vão exatamente para um ataque frontal às populações indígenas.
isso de uma forma, às vezes, até dissimulada. Mas quando se fala em devastação ou em diminuir a quantidade de fiscalização, enfraquecer as políticas ambientais, a gente sabe que tem uma população que ela é extremamente afetada, que é a população indígena. Ou seja, esse processo de colonização, ele ainda não se esgotou, professor Alex? Ele não se esgotou. Tem pessoas, por exemplo, existe um grupo aqui na América Latina que ele diz, inclusive, que a nossa realidade é decolonial, né? Porque esses processos ainda se mantêm. Eu uso decolonial, mas eu uso decolonial usando o S e suprimindo ele com uma barra. Não é por quê? Porque eu acredito que o processo de descolonização começou, mas ele não terminou. Entretanto, a gente geralmente pensa que ele não terminou como uma espécie de patologia política, né? Alguma coisa que não deu certo no caminho político, né? E que efetivamente fez com que o negro não sofresse a integração na comunidade nacional. Eu, ao contrário, acredito que o projeto era não dar certo, né? O projeto era justamente começar e não terminar. E aí você vê que há um sentimento de antinegritude tão forte no Brasil que depois de várias gerações da resolução da mão de obra após a escravidão, que o Brasil optou não a interiorizar a mão de obra que ele já tinha, né, no capital, ele preferiu a mão de obra imigrante, né? Algumas gerações após dessa resolução imigrante, nós elegemos para presidente do Brasil um filho de imigrante, que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E nós nunca, nesse processo todo, com mais de 400 anos, mais de 500 anos, aliás, mais de 400 anos, 450 anos de escravidão, pós-escravidão, nós não conseguimos eleger um representante da nação que fosse negro. E aí eu convidaria o telespectador a fazer o exercício de relembrar a campanha de 2018 e lembrar a linguagem de ódio, inclusive as minorias, né, que era veiculado pelo então candidato a presidente. E eu gostaria que os telespectadores fechassem os olhos, vissem essas violências, ouvissem essas violências, sem imaginar diretamente para que grupo fosse, e ao abrir os olhos, ao invés de ver um candidato branco, ele pudesse enxergar um candidato negro, né? Certamente nós não teríamos simpatia, não é, por esse discurso de ódio, porque essa experiência do antinegro que anima o racismo estrutural da sociedade brasileira impede com que uma solução violenta possa surgir ou ser pensada quando se pensa dentro dessa situação. Então, isso mostra que a balança colonial ela continua com seu efeito, criando as assimetrias que o encontro colonial tinha estabelecido. O que é possível, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para minimizar ou para combater essa ameaça permanente, né? Até porque você coloca que isso não foi superado, que isso continua, né? Para um enfrentamento mais efetivo a essas questões. E aí, Alex, uma coisa que me preocupa muito é uma parcela dessa população brasileira que às vezes ela cai na invisibilidade por parte da própria sociedade brasileira, que que são as populações indígenas. Acho que os negros têm levantado uma bandeira, têm sido bastante atuantes, mas os indígenas, eles são uma minoria ainda muito grande e acabam precisando de muito mais apoio, de muito mais aporte social para auxiliar numa defesa, né? Até porque tudo aquilo que está no campo do meio ambiente passa necessariamente pela vida, pela condição de vida que é levada pelas populações indígenas. Você fala das populações indígenas, mas a gente colocaria numa situação bem similar, que a gente está falando de negros e todas essas percepções têm muito a ver com os negros urbanos, né? Mas nós temos aí, muito próximo das populações indígenas, também as terras quilombolas, que vêm sofrendo hoje ataques também muito, muito fortes. Muito embora eu concorde com você, Valdir, que hoje nós temos muito mais evidência das populações indígenas, ainda mais porque a política ecológica do governo ajuda, né? Ela é par e passo ao modo como os indígenas vêm efetivamente sendo tratados, né? Isso sem falar de como o evangelicalismo, principalmente o protestantismo, tem ajudado também a desconfigurar, né, determinadas situações. Isso é bastante delicado. Agora, Valdir, o que está em jogo, o que podemos fazer é porque o que está em jogo é o nosso conforto. A situação que os índios estão vivendo, a situação próxima de nós que os negros urbanos vivem, o descaso com os quilombolas,
tudo isso ele deveria mexer com o nosso conforto, né? Com o modo como a gente percebe aquilo que é o mais comum, não é, nas nossas vidas. Por exemplo, Valdir, para dar um exemplo de como, ao mesmo tempo, é possível e impossível, né? Eu estou cada vez mais preocupado e articulando o meu pensamento em relação ao modo como o açúcar foi determinante para a resolução da vida dos africanos, dos índios, né, e das elites aqui no Brasil. Eu sofro de diabetes, o que significa, né, um aumento de açúcar no sangue. E aí, pesquisando, eu acabei descobrindo que, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, a maior parte da população que é acometida de diabetes é justamente a população negra, seguida da população hispânica, certo? Que são as populações que estavam muito próximas também da cana-de-açúcar, né, em toda a América Latina. Então, veja que coisa irônica, Valdir. Não é? O presente do negro e do negro, do indígena, ainda é pensado, não é, a partir dessa experiência da colonização que não terminou, ainda continua efetiva. E a coisa mais irônica que pode existir é um hispânico ou um negro ter diabetes, porque é como se uma pequena usina de açúcar tivesse instalada no corpo dele, e que quanto mais ele produzisse açúcar, mais ele, não é, consome a sua própria vida. Então, hoje eu diria o seguinte: não vamos comer açúcar, vamos quebrar a indústria do açúcar. É possível? É possível, mas é impossível porque é o nosso conforto, né? O açúcar nos dá conforto em várias questões, né? Ok, então a gente está chegando ao final do programa, professor Alex. Está aqui a capa do seu livro. É só o contato para as pessoas poderem adquirir? Olha, eles podem adquirir pelo meu Instagram, alex.jesus.3, ou no Instagram da Tite Vírus Editora, que é a editora independente aqui de Recife, que fez essa edição. Tá linda. Ok, a gente agradece a sua participação, professor Alex, agradecemos a todos e todas que nos acompanharam no programa de hoje. O Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.